Episódio 5. O perdão. Tudo está em silêncio, mas não é um silêncio comum. É o tipo de silêncio que carrega anos de dor, de perguntas sem resposta, de memórias que nunca desapareceram. Diante de um dos homens mais poderosos do Egito, um grupo de irmãos se curva, sem imaginar que estão prestes a encarar o próprio passado. Eles não reconhecem aquele homem vestido com roupas nobres, adornado com autoridade e respeito. Para eles, é apenas o governador do Egito. Mas para ele, aqueles rostos nunca foram esquecidos. José os observa, seus olhos percorrem cada detalhe. O tempo passou, os anos foram duros, mas ele sabe exatamente quem eles são. Os mesmos que o traíram, os mesmos que o venderam, os mesmos que o fizeram deixar de ser filho para se tornar escravo e depois prisioneiro. E agora ali estão eles, diante dele, sem saber. O coração de José bate mais forte. Por fora, ele mantém a postura firme, a expressão controlada de um líder. Mas por dentro, uma tempestade começa a se formar. Memórias voltam como ondas, o poço, a escuridão, o desespero de um jovem implorando por ajuda. As vozes dos irmãos decidindo seu destino como se sua vida não tivesse valor. O som das moedas, a sensação de ser levado para longe de tudo que conhecia. Depois, a escravidão. Depois, a injustiça. Depois, a prisão. Quantas noites ele passou sozinho? Quantas vezes se perguntou por quê? Quantas vezes tudo o que ele tinha era apenas fé e nada mais? E agora, depois de tudo, ele está ali. Não mais como vítima, mas como governador. Ele poderia encerrar essa história ali mesmo, mas algo dentro dele hesita. Os irmãos, sem levantar o olhar, falam com respeito. Estão ali por comida, por sobrevivência. Uma terra distante sofre com a fome, e o Egito é a única esperança. Eles não sabem, mas estão pedindo ajuda justamente àquele que um dia abandonaram. José respira fundo. Ele precisa de tempo, precisa entender, precisa saber se aqueles homens ainda são os mesmos, ou se o tempo também os transformou. Então, ele decide não se revelar. Ainda não. Ele começa a testá-los. Suas palavras são firmes, sua postura é dura. Ele os acusa, pressiona, observa cada reação. Não é crueldade, é necessidade. Ele precisa ver além das palavras, precisa enxergar o coração. E é aí que algo começa a mudar. Os irmãos demonstram medo, mas não apenas do castigo. Existe algo diferente, um peso, uma culpa que não existia antes. Eles começam a falar entre si, relembram o que fizeram, admitem o erro, reconhecem a dor que causaram. José escuta, e aquilo o atinge mais do que qualquer outra coisa. Eles não sabem que ele entende cada palavra. Não sabem que cada frase é como uma chave, abrindo portas que estavam trancadas há anos dentro dele. Um deles menciona o passado, fala sobre o irmão que foi perdido, fala sobre a dor do pai, fala sobre arrependimento, e naquele momento algo quebra dentro de José. Mas ele ainda não está pronto, não completamente. Então ele continua. Cria situações que colocam os irmãos à prova. Observa como tratam o irmão mais novo. Observa se repetiriam os mesmos erros, ou se finalmente aprenderam. E o que ele vê é diferente. Eles não são mais os mesmos. Existe proteção onde antes havia inveja. Existe cuidado onde antes havia crueldade. Existe amor onde antes havia divisão. E isso muda tudo. A luta dentro de José se intensifica. De um lado, a dor de tudo que viveu. Do outro, a evidência de que aqueles homens mudaram. E então chega o momento que ele tentou adiar, mas que não pode mais evitar. José se afasta, sua respiração fica pesada, os olhos se enchem de lágrimas. Anos de força começam a desmoronar.
Ele não consegue mais esconder, não consegue mais fingir, não consegue mais ser apenas o governador. Então ele manda que todos saiam, ficam apenas ele e seus irmãos. O silêncio volta, mas agora é diferente, é mais profundo, mais intenso, mais decisivo. E então, com a voz quebrada, ele fala: eu sou José. O mundo para, os irmãos congelam. O choque é imediato, inacreditável, impossível. Aquele homem poderoso, o governador do Egito, é o irmão que eles traíram, o irmão que eles venderam, o irmão que eles achavam que nunca mais veriam. O medo toma conta. Ninguém se move, ninguém fala, porque agora eles sabem o que fizeram, sabem o poder que ele tem, sabem o que pode acontecer. José dá um passo à frente. As lágrimas agora correm livremente. Ele olha para eles, não com raiva, mas com algo que eles não esperavam. Dor, sim, mas também compaixão. Eles se encolhem, esperando julgamento, esperando punição, esperando justiça, porque ele tem poder para isso, tem motivos para isso. Ninguém o impediria. Seria compreensível, seria aceitável, talvez até esperado. Mas José escolhe algo diferente. Ele respira fundo e então diz: não tenham medo. As palavras ecoam, confundem, desarmam. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Nesse momento tudo muda. A vingança perde espaço, a dor encontra propósito, o passado deixa de ser uma prisão e se torna parte de um plano maior. José não nega o que aconteceu, não ignora a dor, mas escolhe não ser controlado por ela. Ele escolhe perdoar. E esse é o verdadeiro poder. Não o poder de governar uma nação, mas o poder de dominar o próprio coração. Os irmãos não conseguem conter as lágrimas. O peso que carregavam começa a desaparecer. A culpa dá lugar ao alívio. O medo dá lugar à esperança. E ali, naquele momento, algo é restaurado. Uma família que foi quebrada começa a ser reconstruída. José se aproxima, abraça um por um, sem reservas, sem barreiras, sem ressentimento. É um recomeço. Um novo capítulo. Ele então faz algo ainda mais surpreendente. Convida toda a família para viver no Egito. Oferece proteção, provisão, cuidado. Não apenas perdoa, mas restaura. E essa decisão muda tudo. Não apenas para eles, mas para gerações. O ciclo de dor é interrompido. A história de sofrimento se transforma em uma história de superação. E no final, fica uma pergunta que atravessa o tempo, que chega até nós. Quando você tiver o poder de ferir, o que vai escolher? Porque todos, em algum momento, terão essa escolha. E a história de José nos lembra de algo poderoso. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é dizer que não doeu. Perdoar é escolher não carregar mais o peso, é se libertar. É transformar dor em propósito. E às vezes, o maior ato de força não é vencer alguém, é vencer a si mesmo.